É a técnica dos 3 porquês. Eu vou te explicar. Ela ensina o que a gente tem que fazer para resolver, para entender a raiz do problema. É preciso fazer a pergunta certa. Aí você vai encontrar a solução. Por exemplo, a casa está fria. É um problema que nós temos que lidar. Então, a casa está fria. O que eu tenho que fazer em seguida, Cíntia? Mas a pergunta certa vai trazer a resposta para este problema da casa estar fria. Então, vamos lá a pergunta certa, né? Então, a casa está fria. Por quê? Porque o sistema de aquecimento está quebrado. Então, tá bom, mas por quê? Porque não foi feita a manutenção periódica. Então, por quê? Porque eu não queria gastar dinheiro. Ah, mas então, por que você não quer gastar esse dinheiro? Porque eu sou pão duro e não gosto de gastar dinheiro, a não ser quando algo quebra. Pronto. Então, tá aí. Você foi perguntando, o problema não era a casa fria, né? Exatamente. O problema não era. Era um problema, mas a raiz do problema, a raiz da casa estar fria é a mentalidade em relação ao dinheiro. Então, para mudar o problema da casa fria, tem que mudar a mentalidade. Gastar para fazer, por exemplo, a manutenção é uma coisa importante. Ao contrário do que está sendo pensado, vai economizar dinheiro, vai economizar com respeito à situação. Mas a pessoa não pensa assim, né? No relacionamento não aplica isso. No relacionamento. E como é que isso entra, né, no relacionamento? Quais perguntas que podemos fazer? Então, vamos dar um exemplo, né? Por que você insiste em não confiar nas pessoas? Então, já vai pensando aí. Outra pergunta, por que você acha que o seu ciúme vai ajudar na relação? Então, são essas perguntas que é o início para você encontrar, né? É o primeiro passo, né? Por que você permite, por exemplo, por que você permite que essa pessoa te maltrate e te humilhe sem você colocar um limite? Por quê? Porque você tem insegurança, porque você aprendeu assim. São perguntas como essa que você tem que fazer a si mesmo, tem que responder para encontrar a solução real para o problema. É importante você fazer isso e não ter preguiça de pensar. Porque normalmente fala assim, por que você é tão ciumenta? Ah, não, porque meu marido faz eu ser ciumenta. Porque então, sim, não porque pode. Sim. Não é assim. É algo que você realmente tem que parar, você tem que pensar e achar a raiz desse problema. Nunca é a culpa do outro, porque a raiz é assim, ela tá lá, tá no profundo, né? Vamos dar um exemplo do que acontecia com a gente. Sim. Por exemplo, a gente tinha algumas discussões e cada um ficava no seu canto. Depois da discussão, a gente não conversava. Então, por que eu não falava com a Cíntia? Porque eu achava que ela estava errada e ela tinha que pedir desculpa para mim. Por que eu achava que ela estava errada? Esse o exercício que você tem que fazer. Porque ela não agia da forma que eu esperava que ela agisse. Por que ela agia daquela forma? Porque ela é diferente de mim. Ela nunca vai agir como eu. Eu nunca vou agir como ela. Então, é isso que você tem que fazer. Então, o problema que havia entre nós é porque eu tinha uma expectativa errada. Eu não respeitava o tempo dela. Tá vendo só como é que funciona? Não coloquei a culpa nela. Eu entendi o porquê da situação. Aplica isso no seu dia a dia, com o seu marido, com a sua esposa, nos seus relacionamentos, para mudar essa situação. E a gente dá tantas dicas, a gente ensina tanto, e além aqui dos programas, existem também as palestras, né, que para te ajudar a ver onde você está errando, né? E elas acontecem toda quinta-feira no Templo de Salomão, às 10 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite. E o endereço é a Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. Tem estacionamento, tem creche para os seus filhos ficarem durante a reunião, tudo gratuito. Quem está fora de São Paulo, você pode saber mais sobre as palestras, porque elas acontecem em todo o Brasil pelo site terapiadoamor.tv. Lá você vai descobrir a localidade mais próxima. E eu e o Cucato estamos também em Santo Amaro, aqui em São Paulo, na Zona Sul, na Avenida João Dias, 1800, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Venha participar e aprender como colocar o amor inteligente em prática. Por que você está sofrendo? Né? Vamos aplicar o porquê na situação que você está vivendo? Você assiste os nossos programas já há quanto tempo? Quantas dicas você já viu? Poxa, que bacana, eu vou aplicar na minha vida. Mas olha só como é que está a sua situação ainda. Por quê? Sabe por quê? Porque você tem adiado. Tome uma atitude.
Não fique esperando, não. As coisas não vão mudar sozinhas. A sua vida não vai mudar sozinha. Seu relacionamento não vai mudar sozinho. Tome uma atitude, tá bom? Essa atitude vai fazer toda a diferença.